Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do madly, because you held me tight and stole a kiss in the night, heart and soul, I bet. Simbólico Ignácio Lula. Meus irmãos, o irmão João Carlos de Oliveira Uchoa, como eu estava dizendo, foi iniciado na augusta e respeitável Loja Simbólica Ignácio Lolo, número 22, que trabalha sob os auspícios da grande loja maçônica do Estado do Ceará. Hoje ele é membro fundador e regular da augusta e respeitável Loja Simbólica Guardiões de Órion, número 151. Ele é um passado grande secretário de Relações Exteriores da grande loja maçônica do Estado do Ceará e atualmente ocupa o cargo de grande secretário de Relações Interiores. Por outro lado, ele, na verdade, também possui funções na Loja de Perfeição Cônego Januário da Cunha Barbosa, porque ele preside essa excelsa loja, é membro da Academia Maçônica de Letras do Ceará, cadeira número 29, é seu atual vice-presidente, e na vida profana, é membro do Poder Judiciário, no cargo de juiz do trabalho, titular da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Meu irmão Uchoa, muito bem-vindo. Por favor, então, fale um pouco da maçonaria no Ceará. Pois não. Então, inicialmente aqui eu externo a minha satisfação em estar colaborando aqui com a loja 4 Coronati e o nosso irmão Alexander, né? E registro aqui a minha satisfação em conhecer o irmão Carlos e o irmão Sérgio Álvares também, né? Nossa proposta é apresentar um resumo, né, da história da maçonaria no Ceará e a história da maçonaria em qualquer estado ou em qualquer unidade da federação, ela passa inquestionavelmente pela própria história do Brasil, né? Então, o que nós vamos apresentar aqui, falar aqui, é apenas um recorte, né? Um recorte da história do Brasil e um recorte da história da maçonaria brasileira, né? Vislumbrado aqui sob um aspecto mais particularizado. E isso aí, obviamente, que nos remonta às origens da própria maçonaria, ou pelo menos a parte histórica mais recente, né? E que envolve a maçonaria brasileira e que tem repercussão local, tá? Então, não há nenhuma dúvida que a maçonaria ela continua a ser, no dia de hoje, um tema bastante instigante, né? É motivo de exploração em filmes, em livros, matérias em jornais, em revistas, não é? Conforme nós sabemos disso aí. Mas, apesar disso, e da persistente literatura maçônica, a maioria dos brasileiros ainda desconhecemos, né, podemos dizer assim, desconhecemos o que seja essa secular maçonaria, né? O tema é farto em bibliografia, e essa bibliografia ela tem se expandido nos últimos tempos, né? Com auxílio aí da rede mundial de computadores, que vão da excessiva admiração pela maçonaria, pela ordem, né? A apologia dos feitos da ordem ao longo do tempo e ao longo dos séculos, até acusações das mais variadas e diversas formas, né? Com imputação de criativos, né? Movimentos conspiratórios. Nesse embate sobressai o elemento religioso, como nós sabemos aí ao longo da nossa história, né? A ideia de que a maçonaria é uma religião, ela tem despertado polêmica,
na chamada maçonaria moderna, e coube à Igreja Católica desenvolver esse estigma aí, né? Sendo ela o principal papel, detendo ela, aliás, o principal papel condenatório à maçonaria mundial, principalmente a partir da bula papal do Papa Clemente XII. De forma que nós podemos sucintamente afirmar que a moderna maçonaria, como nós sabemos, nasceu na Inglaterra, com a formação da Grande Loja de Londres, primeira potência maçônica, reunindo membros de diversas corporações, e aí a sua organização administrativa ela se expandiu. Em pouco tempo, as lojas se tornaram lugar de difusão de pensamento liberal, e isso especialmente ficou forte a partir do século XVII e século XVIII, quando dela passaram a integrar diversos membros, né, da nobreza, sábios, filósofos, e até da igreja também, né? Entre o início do século XVIII ao XIX, os maçons eles desencadeiam movimentos liberais, constitucionais, republicanos, né? Porém, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, a gente percebe que a maçonaria viveu um apequenamento, digamos assim, né? da sua dimensão, do seu ativismo, né? Ela passou por situações negativas, perseguições, se desencadeou aí um sem número de preconceitos, e principalmente advindos da Igreja Católica, né? Identificam alguns, né, desses opositores que a maçonaria ela surge aí como patrocinadora direta dos males modernos, né? Do socialismo, do materialismo, do anticlericarismo, e o maçom era estigmatizado como conspirador anticristão, inimigo da pátria, etc., né? De sua importância histórica na sociedade brasileira, se afirma como pioneira forma de associação política moderna na história do Brasil. E pode-se dizer também que a maçonaria chega ao século XXI sendo com a Igreja a única instituição civil não estatal ainda existente nos dias de hoje que acompanhou todo o processo de formação e de consolidação da nação brasileira, né? Então, a maçonaria chega ao Brasil no século XVIII, difundindo esses ideais, esse pensamento liberal, né, racionalista entre as elites coloniais, e firma-se nas primeiras décadas do século XIX, impulsionando os debates e movimentos da independência do Brasil, né? Após o surgimento da loja Reunião, em 1801, fica vinculada à potência do Grande Oriente da França e funda-se diversas outras, né? Até a evolução, né, que a maçonaria teve no contexto de Brasil. E para não me tornar repetitivo, né, eu dou um pulo aí sobre esse aspecto histórico da maçonaria no Brasil, envolvimento da independência do Brasil, movimento de libertação dos escravos, movimento da proclamação da República, etc. E vamos passar aqui diretamente para o aspecto particular, que é o da maçonaria do estado do Ceará, propriamente dito, né? Então, no Ceará, meus irmãos, a maçonaria nasceu e se desenvolveu dispersamente e obscura, e de forma obscura, né? Até o final do século XVIII, o que sobre a maçonaria se podia obter nascia da boca dos missionários jesuítas, né?
eram contos fantásticos, né, de monstros que atentavam contra a religião católica e que, em razão disso, a Santa Igreja Romana impunha-lhes, né, a pena de excomunhão. O maçom, portanto, réprobo da maldição papal, né, a esse maçom, não se podia dar nem água nem pão, né? Nem os exorcismos ou os divinos artigos de morte eram concedidos na boca daquela sociedade, né, contrária e reticente aos maçons, por sinal pouco na época, né? Então, sob a disciplina desse entendimento, a persistência iniciana conseguia infundir terror àquela sociedade de pessoas, né, desconhecedoras dos assuntos maçônicos, né, e mantinha inimigos, né, ao seu redor. Era o que se sabia num momento primeiro, num panorama primeiro, acerca da maçonaria aqui no Ceará, né? No começo do século XIX, apareceram as primeiras sementes do que iria frutificar na terra cearense, né? Acerca de maçonaria. Pernambuco, como os irmãos sabem, era, à época, o polo do qual emanavam os primeiros indícios, né, da maçonaria, e foi de lá que a maçonaria passou para o Ceará, né? Dentre as primeiras informações que nos restam, apresentam como mensageiro, né, o ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, maçom, né, e republicano, que por algum tempo se fixaria aqui na província do Ceará. Ele vindo de Pernambuco para cá, né? Investido no cargo de ouvidor a 8 de maio de 1815, e desde o ano de 1912 que sua presença era conhecida no Ceará, porque ele atuava de forma itinerante, necessitando de ares, né, aspas, sadios para se recuperar de problema de saúde, né? De forma que a esse ilustre maçom se deve às primeiras, segundo a historiografia, né, que, por sinal, é muito pouca a fonte de consulta sobre a história remota da maçonaria no Ceará. Nós temos apenas uns 3 ou 4 livros que abordam isso, digamos assim, parcamente, né? Então, ele oriundo lá de Pernambuco, né? Esse cidadão chamado João Antônio Rodrigues de Carvalho veio para cá e, nas suas andanças, por força da função que ele exercia, ele tinha mobilidade dentro da província e ia difundindo as ideias. De forma que ele começou suas atividades com apoio de alguns maçons residentes aqui, naquela época, na província do Ceará. Esse número de maçons era bastante reduzido, mas sabe-se que alguns deles figuravam como o doutor Manuel Caetano de Gouveia, o naturalista Feijó, que é o João da Silva Feijó, o comerciante Antônio Gomes da Silva, José Ferreira Lima Sucupira, padre Antônio Moreira Luiz, padre Luiz Inácio de Azevedo Bolão, né? No interior, contava-se que o padre Gonçalo Inácio de Loyola, que era o padre Mororó, né, atuava juntamente com outro padre, Francisco Miguel Pereira Ibiapina, e padre Manuel Pimentel, né, além de membros de uma família predominante na época, que era a família dos Alencás. Então, esse ouvidor, João Rodrigues, ele mantinha contato e nos primórdios
com essas autoridades, com essas personalidades que eu estou aqui relatando, né? Não havia loja nessa época, né? Não havia loja, nem se tratava também de abertura de loja nas conversações nesse período, né? Não porque esse empreendimento deixasse de figurar como principal objetivo, mas em razão da impropriedade do próprio momento, né? Os encontros eles se realizavam normalmente nas residências de um e de outro, né? E eram difíceis esses encontros, né? Exatamente pela dificuldade de deslocamento da capital para o interior. Além da capital, onde, com muito apreço, o Rodrigues Carvalho deixava de comparecer aos serões do outeiro palaciano do governador Sampaio, que presidia a província na época, ele reunia intelectuais e descia ao sertão, onde novos contatos eram mantidos. O cargo era, para ele, um excelente pretexto, né? E assim ele cobria as principais vilas, onde se misturava os deveres do seu ofício de ouvidor, né, com a difusão das ideias maçônicas lá naquela região ainda, digamos assim, desconhecedora, né, da temática maçônica. Disse que, numa dessas andanças, ele teve a oportunidade de visitar o Cariri, especificamente a cidade do Crato, onde presidiu solenidades de instalação da comarca, né? Daí ele foi para uma cidade na região chamada de Jardim e presidiu a elevação dessa cidade à categoria de vila. E nesse itinerário, ele cumprindo essa atividade, foram valiosos entendimentos e, sobretudo, revolucionários, né, para o momento, né, tentando estabelecer uma ligação com a capital, mas tudo a funcionar sobre, obviamente, o segredo, né? Tudo sob sigilo. Ao retornar ao Cariri, os tais ares sadios, né, que ele dizia que era a desculpa dele para vir para o Ceará, então esses tais ares sadios haviam desaparecido, porque o governador, na época, Sampaio, tomou conhecimento da rebelião pernambucana, né, assim como sobre as implicações existentes no Ceará, notadamente na capital, onde os traidores, entre aspas, aí, né, que eram os maçons, na boca do governador Sampaio, onde os traidores conspiravam conspiravam dentro dos seus núcleos, né, e nos seus encontros secretos. Figurava como seus principais comparsas, isso na visão do governador Sampaio, né, João da Silva Feijó, que era o naturalista Feijó, vigário Antônio Moreira, o comerciante Antônio Gomes da Silva. Aos considerados filhos da terra, dispensaram melhores atenção, apenas prendendo-os, né? Mas sob condição apenas de aderentes sem importância. Ao cabeça, no entanto, que era o ouvidor, né? O tratamento ele foi bem mais rígido, havendo como destino as prisões de Lisboa, né? Então, foi essa aí o prêmio que ele recebeu por ser pioneiro na difusão das ideias maçônicas no Ceará provincial, né? Muito bem. Então, foi esse um dos primeiros esboços dos quais se pode obter poucas informações acerca da maçonaria no Ceará, né? A segunda referência sobre a maçonaria, meus irmãos, ela nos é dada através de um historiador local, que é o jornalista João Brígido. Escreveu, era um jornalista muito ativo, né? E, cumprindo esse papel, ele se debruçava sobre a difusão, sobre
as notícias, né? As notícias do mundo maçônico. Então, ele era maçom, né? E ele diz que ele era redator-chefe de um jornal famoso na época, era o Jornal Unitário, e contém uma publicação datada de 1816. E nesse trabalho, João Brígido se alonga revolvendo escombros que remontam a período de domínio luso, chegando a Pernambuco, onde faz um demorado pouso por lá, né? Lembra as primeiras lojas daquela província, entra na Revolução de 1817, com seus tiranos e suas vítimas, e traça um perfil religioso maçônico, em que inúmeros padres foram sacrificados em holocausto às nossas aspirações libertárias. Você quer mais ou menos um resumo do que ele fala num dos artigos dele, né? Ao se deter no Ceará, o principal objetivo de suas revelações refere-se à década compreendida entre 1830 a 1840, né? O ouvidor, ele começou a andar aqui por volta de 1812, 1815. Foi deportado para Lisboa, né? Então a coisa arrefeceu, e por volta de 1830, 1840, se tem notícia de abordagem maçônica na então província do Ceará, né? E nessa época se obtém relativas informações sobre a instalação de loja no Ceará. E se diz relativa porque não tem assim uma concretude, uma prova cabal de que realmente essas lojas existiram, né? Não tem documento que venha efetivamente a comprovar isso aí. Mas dessa suposta loja, né, apesar de não haver referência de nome, não haver nem data de fundação, outros indicadores, né, sabe-se que ela funcionou num prédio de propriedade do doutor já citado, né, doutor Manuel Caetano, maçom e cônsul português, e que tinha como venerável o padre Antônio de Castro e Silva, como vigilante os padres Carlos Augusto Peixoto de Alencar e Manuel Severino Duarte. Observa-se que há uma presença considerável de membros da igreja, né, na maçonaria de então, né, iniciante. Isso aí porque a questão religiosa ela vai surgir 40, 50 anos depois, né? Já no final do século XIX. Né? Dando aqui um salto para não perder muito tempo, né? Disse que dessa oficina ter sido fundador José Martiniano de Alencar, que é o pai do José de Alencar, né? Não se sabe, entretanto, até que ponto essa afirmação merece crédito, embora os indícios sejam bastante claros, a julgar pelos tempos, situados aí na década nos idos de 1834, 1836. Tem um fato interessante que diz que o senador Alencar, né, o José Martiniano de Alencar, que é o mesmo senador Alencar, né, ele mandou construir uma estrada de ferro Fortaleza Messejana, né, para passar sobre o rio Cocó, que até então criava dificuldade de acesso, né, de Fortaleza para Messejana. Mandou construir essa ponte. Na ótica dos adversários dele, a obra tinha destinação especial e puseram-se a questioná-lo, fazendo espalhar boato de que essa estrada fora construída para os maçons, né?
seria para eles, para os maçons, quando transformados em cavalos sem cabeça, vejam a história do que passava na cabeça desse povo à época, né? Servia para eles essa estrada, né? Quando transformado em cavalos sem cabeça, nas noites de sexta-feira, por ela correrem rumo a Messejana, que realmente em Messejana é o local onde a família Alencar, né, residia, entendeu? Então, essa propriedade, ela hoje é preservada sob a custódia do Estado. Está lá a casa de José de Alencar, onde ele nasceu, um mini museu, né? Então, essa ponte foi feita para dar esse acesso e havia esse folclore, né? Que a ponte servia para dar passagem para esses cavalos sem cabeça que eram os maçons, né? Em outra revelação histórica, originária das pesquisas de um historiador também, Paulino Nogueira, e reproduzida na revista, essa sim, na revista do Instituto Histórico aqui do Ceará, consta que outra loja existia. Não acrescenta, entretanto, referência sobre o ano da fundação da loja, dando apenas como local de funcionamento um prédio servido pelo doutor Manuel Gouveia, onde mais tarde funcionaria uma loja comercial famosa aqui, né? Seria essa casa, onde hoje é no centro de Fortaleza, na rua Floriano Peixoto, né? E o nome da loja era União e Beneficência, porém sem nada mais acrescentar, né? Não se tem documento palpável acerca das circunstâncias dessa loja. A última referência incompleta procede do ICO, e ainda por informação do próprio João Brígido, né? Diz que lá no ICO também se constituiu uma loja, mas dessa loja também não se tem documentação probatória das circunstâncias em que ela funcionou, né? Mas sabe-se que essa loja ela tinha como venerável Tomás de Aquino Pinto Bandeira, né? E faziam parte dela Francisco Zabulon de Almeida Pires, Francisco Gomes de Mato. E é admissível que dela participasse também o próprio vigário de Icó, na época, Domingos Mota Teixeira, que era influente político na época, né? De acordo com um relato de João Brígido, essa loja se dissolveu ainda na década de 40, 1941, por imposição dos monarquistas, fazendo desertar o seu venerável para o Recife, né? Então, não davam espaço, né, para a maçonaria naquele ambiente de Ceará provincial, né? Desenhas, então, meus irmãos, desse quadro, né, desse esboço, né, um panorama bastante amplo sobre o que maçonicamente poderia existir nessa primeira fase, porém sem dados concretos que nos ofereçam condições de chegarmos a consenso de organização, né? Tudo funcionava, como vocês estão vendo, dispersivamente, né? E conclui-se que a situação a ausência de contribui, né, para essa situação, essa fluidez, né, a falta de documento, né, e, sobretudo, o caráter de transitoriedade das pessoas que vinham para cá como ouvidor, né, vinham, passavam um tempo, saíam, então não se fixava. Isso aí dificultava formar um contingente de maçom hábil, né, a desenvolver aí a atividade de instituição de loja, de documentação, a própria fixação da pessoa na província do Ceará naquela época. As iniciações, relatam também os historiadores aqui, que elas
normalmente serve para manter, como a gente sabe, a iniciação a forma de se manter a loja, né? De se instituir e dar vida à loja. Tá? E estas iniciações, elas continuavam, elas se faziam aqui no Ceará provincial, né? Sob o influxo de orientes distantes. Não tinha loja, né? Não tinha potência, não tinha nada naquela época. Tá? Então, as iniciações eram feitas, esses maçons que vinham para cá, eles eram iniciados no Rio de Janeiro, na própria Europa, vários deles, como a gente tem conhecimento, né? Na história do Brasil, vários foram iniciados em Portugal, na França. O grande Oriente do Brasil, a despeito de sua fundação no ano de 1822, não procura descentralizar-se com a criação de órgão delegado ou regionalizado de poderes. O GOB existia, mas era centralizado, né? Não estendia os seus tentáculos aqui para o Ceará àquela época, né? Então, era o que se podia classificar como uma maçonaria flutuante, né? Nascida de contingências momentâneas e esvaziadas em decorrência de fatores incontingentes, né? Não havia preocupação em guarda documental, o próprio público maçônico, ele ia e vinha, era flutuante, portanto, né? Mas nós temos notícia de lojas formadas nesse período, já na década de 50, como, por exemplo, a loja Fraternidade Cearense. Ela consta como sendo a primeira das poucas lojas que deveriam sobreviver ao período desorganizado da maçonaria cearense. As informações a seu respeito são falhas e não nos permitem identificar a sua fundação. Os registros existentes e ainda conservados na Secretaria do Grande Oriente, né, estadual, estão consignados no livro de matrícula. Nesse livro são inscritos mais de 300 nomes. Disse que essa loja, à época, né, ela foi fundada no ano de 1859, no dia 5 de outubro de 59, né, e disse que ela chegou a computar 300 membros. Tá? 300 membros. A coisa estava pegando já força, né? Desses membros aí, né? Dessas pessoas, visitantes e membros, várias eram, obviamente, oriundos de outros orientes, né? Lá no livro lá que eu tive a oportunidade de dar uma olhada, consta lá a admissão, regularização e filiação desse pessoal. E a gente observa que eles vêm dos mais distintos orientes, né? Essa loja, ela teve como venerável José Domingues Couto, vigilantes Miguel Aires do Nascimento, Tomás de Loureiro, né? E outros. João Franklin de Lima, um escritor cearense, né? Manuel Moreira da Rocha, José Dias Macieira. Então, essa loja aqui, com essa loja, a loja Fraternidade Cearense, né, é tida como a primeira loja regular do Ceará, né? Primeira loja regular do Ceará no ano de 1859. Nasceu no período das agitações políticas do abolicionismo, a loja que leva o nome de Igualdade, embora não haja notícia do seu envolvimento, pelo menos ostensivamente, nas lides revolucionárias da época. Ao contrário da Fraternidade Cearense, aquela primeira regularizada aqui no território cearense, essa loja Igualdade, ela não possui registro de obreiro, mas ela possui um balaúste de fundação, de real importância para a fixação de eventos. Esse balaúste, eu tenho uma cópia dele. Tá? Por esse documento, lavrado em 27 de junho de 82, data de sua fundação, sabe-se que seu endereço localizava-se
no que hoje é aqui no centro de Fortaleza, a Rua Floriano Peixoto, né? E teve como membro, primeira diretoria dela, né? O venerável José Mariano da Costa, vigilantes Joaquim Domingo da Silva, José Caetano e vários outros aí, né? Em seguida, nós temos aqui notícia de uma loja, que era a loja Liberdade Quarta. Essa oficina consta como sendo a primeira a se instalar no século XX, já, né? Nos primórdios do século XX, no estado do Ceará. E a sua fundação data do dia 27 de maio de 1901. Né? Dela não se possui balaústre de fundação. Tem-se, entretanto, por informação contida em Maçonaria do Ceará, que é um livro do historiador nosso aqui, Luiz de Melo, referência sobre o seu breve constitutivo. Né? Esse documento contém data de 1º de junho de 1901. Né? E foi expedido pelo soberano grão-mestre-geral e grande comendador da ordem, no caso, que era o Grande Oriente do Brasil, só existia ele nessa época, né? Quintino Bocaiúva. Ok? Participaram dessa loja ilustres integrantes, como, por exemplo, Farias Brito, né? Nosso filósofo e educador, né? Demócrito Rocha, Antônio Diogo, Antônio Justa, o engenheiro Couto Fernandes, Teófilo Cordeiro, Dr. Romero Estelita Cavalcante Pessoa, Américo Picanço e vários outros. Tá? Então, essa loja a que eu me refiro é a loja Liberdade Quarta, foi a primeira fundada no século XX. Em seguida, nós temos aqui a loja Porangaba, né? Essa loja ela foi fundada em 8 de janeiro de 1905. Né? 1905. Na formação do quadro dessa oficina, entram obreiros antes pertencentes a outras lojas. Parece que já estava aí havendo uma conscientização, né? um movimento no sentido de difusão, né? De criação de outras lojas. E os maçons de uma loja passavam para formar uma outra loja. E daí deu a formação da loja Porangaba, né? Que é, por sinal, uma das lojas fundadoras da grande loja maçônica do estado de Ceará, né? Que só vai passar a existir em 1928, nossa grande loja, né? E a Porangaba, ela, datando os seus primórdios de 1905, ela irá futuramente se juntar, juntamente com a loja Deus e Camusim, para formar a grande loja, saindo do corpo dessas duas lojas, um contingente de maçons que formaram uma terceira loja, no caso a loja Fortaleza, e dessa trilogia aí nasceu a grande loja maçônica do estado do Ceará, né, no ano de 1928, em março de 28. Né? Então, dessa loja, Porangaba, faziam parte Casimiro Ribeiro Montenegro, Alfredo Fábio, né, que vieram da Fraternidade Cearense, João Teófanes de Araújo e Henrique Caos, que vieram da loja Igualdade, Esmerindo da Silveira Guiomar, que veio da loja Humanidade também, Joaquim Alves Cavalcante, que veio da loja Mensageiros do Bem, que não era daqui, né? Não era daqui, era de outro Oriente, né? É importante, meus irmãos, deixar destacado aqui que, na época, aqui no Ceará, existia o GOB. O GOB já tinha existência, mas aqui no Ceará tinha loja desfiliada, loja independente, né? Não filiada a potência alguma. Né? E algumas dessas lojas, essas duas lojas que eu citei aqui, parecem serem dessa natureza. Outras filiadas ao Oriente da Bahia, outras filiadas ao Oriente da Paraíba, né?
Muito bem. Nós temos, então, passando aqui já para o ano de 1920, tá? Nós temos, então, aqui a primeira loja a se instalar no interior do Ceará, de forma regular, que foi a loja Deus e Camusim, no ano de 1920, em julho de 1920, em sessão que se realizou no gabinete camussiense de leitura, né? Então, pode-se até estranhar, né, a fundação de uma loja lá no interior do Ceará, em Cambucim, àquela época, né, para nós hoje. Mas o fato é que Cambucim, os irmãos sabem, é uma cidade que fica no litoral cearense, né, bastante agradável hoje em dia, tá? E que, na época, ela funcionava como o principal porto do Ceará, né? Tinha um porto importantíssimo lá, que fazia o recebimento e a exportação dos produtos, né, que vinham, inclusive, para Fortaleza na época, né? Então, daí essa loja ter sido, daí a fundação dessa loja na cidade de Cambucim, tá? E deixa eu me ver aqui. Bom, após a loja Deus e Camusim, em 1920, né, foi então criada, nasceu então a loja Fortaleza, que foi a primeira loja que nasceu sob o regime das grandes lojas em território cearense, né? Essa loja Fortaleza, ela é resultado da fusão, aliás, da fusão não, do desmembramento de irmãos da loja Deus e Camusim e da loja Porangaba. Como eu falei antes, essa situação foi necessária, porque para a criação da grande loja, como nós sabemos, são necessárias 3 lojas, né? E assim foi criada a loja Fortaleza, em 7 de fevereiro de 1928, já bem próximo da data da criação, né, da fundação da grande loja, que é de março. Então, teve aí teve toda uma intencionalidade, né, na criação da loja Fortaleza, porque já se vinha trabalhando, né, a criação da grande loja do Ceará, e o que se deu efetivamente em pouco mais de um mês após a fundação da loja Fortaleza. E dessa loja tomaram parte, originariamente, como venerável Teodoro Cabral, Adolfo Lopes Aguiar, Raimundo Pereira de Oliveira, Eduardo Mota, Inácio Lolo, certo? Inácio Lolo, Afonso Ferreira Melo, Euclides César, né? Benedito Sudá de Andrade e várias outras personalidades. Essas figuras aqui eram pessoas proeminentes na sociedade de então, né? No campo do comércio, no campo da filosofia, aliás, da advocacia, né? Então, a maior parte aqui ou era comerciante ou era da área, digamos assim, mais intelectual, né? Muito bem. Então, se encaminha para a fundação da grande loja maçônica do Estado de Ceará, em 1928, né? Relembrando que o GOB existia no Brasil desde 1822, tá? Mas no território cearense, a primeira potência que aqui aportou, né, foi a grande loja maçônica do Estado do Ceará. O GOB só vem ter uma secção, né, estadual aqui no território cearense em 1937. Vamos já ver isso aí, né? Bom, como nós sabemos, 2 importantes fatores concorreram para que os maçons do Ceará optassem pela fundação da sua grande loja. E que fatores foram esses? O primeiro era o desejo de filiação ao sistema instalado por Mário Berg, né? Já vitorioso em quase todas as capitais, né? E o segundo
originava-se da própria estrutura do Grande Oriente do Brasil, oposto à estrutura das grandes lojas, com poder centralizado e, via de regra, desassistidos. Ora, os membros, né, os maçons daquela época, eles defendiam ideais libertários, né? Eles eram proativos no mundo das ideias e repudiavam o centralismo, tanto que a gente observa aí um movimento republicano, né, que acabou por proclamar a República do Brasil. Então, essa turma não estava a fim de se adequar, pelo menos aqui no Ceará, né, àquelas ideias de centralismo que o GOB parece que ainda hoje adota, né? Então, o que aconteceu foi que reunidos esses dois fatores e postos em aferição por analistas práticos, esboçou-se um movimento que seria vitorioso, embora a deixar cicatrizes nas relações de origem, né? Aquele cisma, né, que ocorreu, capitaneado aí por Mário Berenguer, tá? Que resultou na construção, na instituição do sistema das grandes lojas no Brasil. Isso foi uma coisa traumática para a época, né? Parece que o GOB até hoje não engoliu essa história, né? Então, o trabalho de implantação da Grande Loja do Ceará teve o concurso, como eu já falei, da loja Porangaba e Deus e Camusim, filiadas ao GOB, essas duas lojas, à época. Do esforço dessas duas oficinas, aliada à vontade de obreiros, de outras lojas, de outros quadros, né, e de oriente diverso, surgiu então a loja Fortaleza, destinada à composição do número regulamentar exigido para a formação da grande loja, né? Esse trabalho foi então desenvolvido e a primeira loja a tratar desse assunto, propondo o seu desligamento do Grande Oriente, né, consta como tendo sido a Deus e Camusim. E, por consequência, essa loja, Deus e Camusim, apesar de ser posterior, né, posterior à loja Porangaba, né, a fundação dela, ela leva o número 1 aqui na nossa grande loja, né? A loja Porangaba foi fundada em 1901, a Deus e Camusim em 1905. Mas como a Deus e Camusim se decidiu efetivamente, em primeiro momento, né, por aderir ao movimento da Mário Berenguer, então ela recebeu o número 1. E, por sua vez, a loja Porangaba é a número 2. E a Fortaleza, óbvio, que é a número 3. Né? Em seguida, requereu sua filiação, ela pediu a exclusão do GOB, requereu filiação à grande loja, né? Ao sistema grande loja, porque no Ceará ainda não tinha grande loja, né? Entendeu? E ela recorreu ao Oriente de Brasília, a grande loja de Brasília, não, da Bahia, tá? A grande loja da Bahia, sendo que a documentação dela foi tirada, a sua carta constitutiva, né? Foi expedida pela grande loja da Paraíba, que já existia na época, né? Processo de desvinculação da loja Porangaba seguiu trâmite mais ou menos parecido, né? E se filiando também ao Oriente da Paraíba, aguardando-se o momento da resolução efetiva para a constituição da Grande Loja do Ceará, né? E isso aconteceu em dezembro de 1927, quando ela se transferiu do rito próprio. Ela seguiu o rito adoniramita e passou a agregar-se ao rito escocês antigo e aceito. Sua regularização data de fevereiro de 28, né, e em sessão presidida pelo venerável Carlos Tosa de Lemos. Então, meus irmãos, concluída a fase preliminar de organização, isto é, a regularização da loja Deus e Camusim, Porangaba e Fortaleza, já estava aí prestes à conquista, né, final para a criação da grande loja, né? Se reuniram e, no dia 19 de março de 1928,
né, fizeram inserção conjunta, foi então instituída a grande loja maçônica do estado do Ceará, né? Primeiro grão-mestre da grande loja maçônica do estado do Ceará foi Álvaro Nunes Wayne, que à época ele era prefeito de Fortaleza, né? Grão-mestre adjunto João Batista Gise. João Batista Gise, ele era um italiano, tá certo? Que é ligado à loja Deus e Camusim, né? E eu já tenho procurado descobrir coisas sobre esse rapaz, mas não se consegue descobrir, né? A vida dele é uma incógnita. Ele era um comerciante próspero lá em Camusim, né? Chegou por lá e se estabeleceu no comércio, comércio de exportação de carne, de charque, etc. Tá? E de lá ele andava muito na província do Ceará na época, né? E de lá ele veio para Fortaleza para constituir a grande loja, foi o grão-mestre adjunto, e depois ele faleceu e ninguém sabe mais detalhes acerca desse ilustre maçom, né? Tinha também na primeira diretoria da grande loja, então recém-instaurada, né? Teodorico Cabral, Raimundo Gomes, Eduardo Pereira, Miguel Xavier, Solon Frota, Euclides César, Paulo Eupídio de Menezes e vários outros nomes que nós aqui no Ceará estamos bastante familiarizados, né? Várias ruas, vários estabelecimentos possuem o nome dessas figuras aqui, ok? Muito bem. Então, se consagra por esse ato o termo de fundação da grande loja, o que no momento viria a preencher uma grande lacuna em virtude da inexistência de necessário órgão regionalizante, né? Seria, em princípio, um canal de aglutinação das forças, não somente dispersas, como também sujeita a potências localizadas em outros orientes. E a coisa, então, começou a pegar corpo, de forma que, em 7 de abril de 1928, a grande loja maçônica do estado de Ceará recebeu o decreto da sua regularização, né? Criada a grande loja, meus irmãos, então como é que estava a situação do GOB aqui no Ceará, né? O GOB não existia, certo? O GOB não existia ainda, tá? A grande loja, então, estava em grande evolução, em grande... a gente analisando as atas da grande loja, a gente percebe o entusiasmo, certo? A vontade que os irmãos tinham naquela época de tocar para frente, né? a nossa grande loja. E vários esforços foram feitos, criou-se um fundo de amortização para a compra de um terreno, né? Onde futuramente foi construído o nosso prédio. Aliás, esse terreno ele não é o terreno onde hoje está instalado o nosso Palácio Maçônico, era um terreno outro, depois foi objeto de uma permuta, mas o que importa é que foi fruto dessa iniciativa aqui da constituição desse fundo de amortização para a compra, para dar materialidade a essa preocupação com a compra já de uma sede própria, tá? Um grande impulso na grande loja foi dado por um dos seus maiores entusiastas, que foi Capitão José Rodrigues, né? Capitão José Rodrigues, ele foi grão-mestre. Primeiro grão-mestre foi Álvaro Wayne, em seguida foi ele, né? E o Capitão José Rodrigues, ele era uma máquina de trabalho, certo? Era uma máquina de trabalho. Esse grão-mestre simplesmente ele saiu pelo interior do Ceará criando lojas, tá? Como
o acesso era difícil naquele tempo, o meio de transporte era o trem. Então, ele chegava, ele subia ao trem e passava de estação em estação na tentativa de abrir loja. Tanto que várias e várias das nossas primeiras lojas são todas à beira de estação de trem, né? Então, foi um idealizador, foi um construtor, certo? O capitão José Rodrigues, tá? É uma figura muito trabalhadora, dedicada à causa maçônica, né? E chegou a general, certo? Chegou a general do Exército, né? Parece-me que ele era da arma de engenharia, né? Muito bem. Com isso, o Ceará, com essa atitude aí do capitão Zé Rodrigues, né, o Ceará se povoou de oficinas, né? Não em todos os seus quadrantes habitacionais, mas nas principais cidades interioranas, onde passava a linha de trem, que era o metrô da época, né? Só se andava de cavalo e de jumento, né, nesse período, né? Então o trem era uma modernidade, tá? Meus irmãos, quando a cisão, essa cisão operada, né, por essa dissidência lá, né, sob a inspiração do Mário Berg, quando essa fundação, quando essa cisão, né, ocorreu, dissera-se que o Grande Oriente do Brasil, dissera-se, né, que a opinião, né, que reinava no Grande Oriente do Brasil era de que a Grande Loja era uma organização espúria, né, e, consequentemente, indigna de reconhecimento universal. Tá? Então, eram os comentários, obviamente, que resultante aí da perda de irmãos e de lojas que sofreu o Grande Oriente do Brasil naquela época, né? Mas a mesma coisa, os críticos, obviamente reacionários, né? No caso, os aderentes de Mário Berg diziam a mesma coisa do Gobi aqui, né? Então, essa complicação aí, essa briga, né, que se estabeleceu por conta dessa cisão, ela não teria produzido efeito tão desagradável e de modo particular no seu da maçonaria, se não houvesse, por parte dos que ainda militavam no Grande Oriente, pesados ressentimentos, né? A fundação da Grande Loja despovoara as suas fileiras, as fileiras do Gobi. Além do desligamento das lojas Porangaba, Deus e Camusim, né, tomaram o mesmo caminho a loja Nova Cruzada do Norte, em 1933. Outro fator que não deve ser esquecido consiste no processo de aquisição, segundo o qual a Grande Loja preenchera seus quadros, formando um contingente dificilmente capaz de homogeneizar-se e sempre predisposto ao desagregamento, né? Ficou essa coisa, né? E essa reima ela perdurou por muito tempo, né? E nós vamos ver aqui que depois da fundação do Grande Oriente do Brasil, né, aqui no Ceará, houve tentativa de reconciliação, assinado tratados e tal. Essas coisas não prosperaram na época, né? Depois de décadas, voltou-se a tratar sobre o mesmo assunto, né? Mesmo assim, segundo consta, não saiu do papel a coisa, né? E essa situação ela foi, digamos assim, superada de forma voluntária ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo pelos próprios irmãos das duas potências, do Gobi e da Grande Loja, que convivem em situação de harmonia, né? De certa tranquilidade,
Aqui nós não temos embaraço com o GOB, apesar do GOB central não reconhecer a grande loja, né? Mas nós não temos localmente problemas com o GOB. Inclusive, o GOB aqui no Ceará há pouco tempo, os irmãos acompanharam, né? Ele teve um problema, ao que consta, houve um desconhecimento, né, do do GOB Ceará pelo GOB Central, tá? As lojas, na sua maioria, passaram a se agregar, parece que ao GOB Central, desfiliado do GOB estadual, tá? Ficaram apenas 2 ou 3 lojas, por aí assim, tá? E, recentemente, o GOB estadual passou a operar aqui novamente, inclusive a seção de renascimento, digamos assim, deles, transcorreu dentro da nossa grande loja, né? Eles tinham dificuldade em encontrar um local para fazer a solenidade deles, né? Porque veio para cá o grão-mestre Múcio, né? Então, eles não tinham local e nós cedemos as nossas instalações, o nosso templo, o nosso salão de banquete, e eles fizeram lá a belíssima solenidade de reestruturação, né? De recriação, eu acho, porque, inclusive, sabe-se que o CNPJ dessa atual instituição é diferente do CNPJ da que foi, digamos assim, desconsiderada, né, pelo GOB Central, entendeu? Há, inclusive, uma mudança bem sutil no nome, né? Isso para atender certamente a necessidade de cartório, né? De forma, meus irmãos, que o GOB aqui no Ceará ele só foi instituído nos idos aí de 24 de agosto de 1937, tá? Foi que o GOB passou a ter uma presença aqui no estado do Ceará, ok? Em seguida, logo que instituído o GOB, né? Como eu já falei aqui, houve tentativa de reconciliação, de reunificação, isso não prosperou até hoje, né? Mas, como eu falei, nós temos uma convivência tranquila com eles, ok? E nós temos aqui também tínhamos aqui, ainda temos, né, o Grande Oriente Independente do Ceará, que isso aqui foi uma situação que surgiu de uma nova cisão que aconteceu no GOB, né? Em 1973, salvo engano, tá? Onde vários grandes orientes estaduais se desfiliaram do GOB e se constituíram, né, estadualmente aí, formando a Comab, né? E aqui no Ceará isso aconteceu, funcionou aqui, né? Sendo que em 1988, né? Em 1988, aliás, deixa eu ver exatamente a data, houve a junção, né, do Grande Oriente Independente com a Grande Loja. A maioria das lojas do que era, então, o Grande Oriente Independente, né, através de acordo, tá, resolveram se unificar a Grande Loja. E várias lojas vieram para cá e ainda estão até hoje. Temos uma convivência muito boa, né? Então, meus irmãos, esse é um esboço geral, né, da história, bem superficial, óbvio, merecendo de maiores detalhes, né? Mas eu tenho aqui escrito esses detalhes, né, da história, da breve história da maçonaria no Ceará. A Grande Loja Maçônica, hoje em dia, ela, como eu já falei para os irmãos, né, ela se constitui aí de 158 lojas, né? Nós temos em torno de 4.700, 4.800 obreiros ativos. Tivemos um baque grande durante esse período de pandemia,
mas nós já estamos aqui tentando, né, correndo atrás para reorganizar isso aí. Nós não perdemos lojas, graças a Deus, mantivemos as lojas, mas perdemos obreiros. Fizemos o nosso grão-mestre, ele desenvolveu aqui um mecanismo, né, de atração desses obreiros, principalmente no campo da ajuda financeira, com dispensa de taxas, etc. e tal. Tá? E estamos atualmente numa intensa atividade de iniciações, elevações, exaltações. Né? Eu peço aí desculpa pelas minhas falhas, que foram muitas, tá? Era que eu estava preocupado em tentar correr para a gente poder concatenar a ideia de dar pelo menos um panorama concatenado, né, cronologicamente concatenado acerca de um perfil histórico da maçonaria no estado do Ceará. E eu me coloco agora aqui à disposição dos irmãos para o que necessário for. Bom, meu caro irmão João, meu respeitável, caro e respeitável, como você diz, a ordem, irmão João Carlos Uchoa, agradeço muito a sua bela exposição. Em 2 minutinhos, ou até menos, vamos permitir que os irmãos façam as suas perguntas a respeito da sua historiografia, a respeito da maçonaria no Ceará.